Oi, pessoal. Vamos falar sobre polinômios. Bem, nós estudamos os monômios, agora nós entramos no estudo dos polinômios. Vamos prestar atenção, bastante concentração para que possamos entender. Polinômio. Polinômio é toda expressão algébrica racional inteira. Os polinômios, gente, eles se classificam de acordo com a quantidade de termos que apresentam. Exemplos. Nesse caso aqui, exemplo A, menos 8x ao cubo y. Eu só tenho um termo. Se eu tenho um termo, esse polinômio é classificado como sendo um monômio. Exemplo B, x ao quadrado y mais 5xw. Observe que eu tenho primeiro termo, segundo termo. Então, o que separa os termos são os sinais de adição e subtração. Sendo assim, nessa letra B, eu tenho dois termos. Se eu tenho dois termos, eu vou classificá-lo como sendo um binômio. Exemplo C, menos x mais y menos 3w. 1, 2, 3. Se eu tenho três termos, eu chamo de trinômio. Exemplo D, A menos B, menos 2C, mais 7D. Tenho quatro termos. Se eu tenho quatro termos, eu digo que é um polinômio. Então, quando eu tenho quatro ou mais termos, eu simplesmente vou chamar de polinômio. Então, recordando, um termo, monômio, dois termos, binômio, três termos, trinômio, quatro ou mais termos, simplesmente chamaremos de polinômio. Grau de um polinômio. Os polinômios são chamados conforme o seu grau. Para identificar o seu grau, basta observar o grau do maior monômio, que esse será o grau do polinômio. Então, o que nós faremos? Nós vamos olhar aquele termo dentro do polinômio que tem o maior grau. E aí, eu digo que esse é o grau do polinômio dado. Continuando aqui com exemplos. Exemplo A. X elevado à quinta potência y ao cubo mais x elevado à quarta potência y menos x ao quadrado yz. Então, nós vamos termo a termo verificar o grau. 5 mais 3. Então, aqui eu tenho esse termo de oitavo grau. 4 mais 1, 5. Então, quinto grau. 2 mais 1, mais 1. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Quarto grau. Então, eu tenho esse termo de oitavo grau, esse termo aqui que é do quinto grau e esse termo que é do quarto grau. Sendo assim, foi dito que nós devemos considerar aquele de maior grau. Então, o grau desse polinômio vai ser oitavo grau. Ficamos com o maior. Exemplo B, y ao cubo, x à quarta potência, menos x elevado à quinta potência, yz. O grau, 3, então nesse termo o grau é 3. Nesse outro termo, o grau é 4. Já que eu tenho 5, 1 e 1. 5 mais 1, 6, mais 1, 7. Então, eu tenho 3, 4 e 7. O termo de maior grau foi o do sétimo grau. Então, o grau do polinômio é sétimo grau. Observação. Para determinar o grau de cada termo, basta somar os expoentes das partes literais desse termo. É o que eu acabei de mostrar a vocês. Nós somamos os expoentes de cada termo e consideramos como grau do polinômio aquele que tiver o maior grau. Polinômio homogêneo, quando todos os seus termos são de mesmo grau. Exemplos. Exemplo A. 4x elevado à quinta potência, y ao cubo, mais 3m elevado à oitava potência, menos 6a elevado à sexta potência, bc. Gente, olha só, esse primeiro termo aqui, grau, 5 mais 3, 8. Esse segundo termo, grau, 8. Esse terceiro termo, grau, 6, 1, 1. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Observe que todos os termos têm o mesmo grau, que é oitavo grau. Então, por isso dizemos que é um polinômio homogêneo, porque todos os termos têm o mesmo grau. Exemplo B, y ao cubo mais xy ao quadrado menos xyz.
grau 3, aqui, ó, x, 1, y ao quadrado, grau 2. Então, 1 mais 2, 3. Expoentes aqui do x, do y e do z é 1. Então, 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Observe que todos os termos, então, têm grau 3. Então, é do terceiro grau. Por isso, são ditos que polinômios homogêneos, porque todos possuem o mesmo grau. Polinômios reduzidos em termos semelhantes. É quando possui termos semelhantes. E quando os termos são semelhantes, gente, nós podemos reduzir. Eu posso juntar coisas que tenham mesmo expoente e a mesma parte literal. E aí eu digo que são semelhantes. Então aqui eu coloquei 2 exemplos e usei até cores diferentes para a gente tentar identificar isso. Ó, 7x à quinta potência y ao cubo. Ele é semelhante com menos 4x à quinta y ao cubo. Então, eu posso juntá-los. 7 menos 4 vai dar a resposta 3. 3 o quê? X à quinta potência, y ao cubo. X à quarta potência, y, é semelhante a menos 8x à quarta potência, y. 1 menos 8 vai ser igual a menos 7. Menos 7 o quê? X à quarta potência, y. Então, quando chegamos nesse pedacinho, eu já não posso reduzir mais, porque agora as partes literais têm expoentes diferentes, então não são mais termos semelhantes. Exemplo B. Menos 3a ao quadrado b ao cubo, ele vai ser semelhante com menos 5b ao cubo ao quadrado. Mas, professora, a ordem aqui está trocada com relação a esse aqui. Tem algum problema? Não, contanto que tenha a mesma parte literal, ou seja, o expoente do a ao quadrado. Mesma coisa. Expoente do b ao cubo. A mesma coisa. Então, são termos semelhantes. Então, menos 3 com menos 5... menos 8. Menos 8 o quê? A ao quadrado, b ao cubo. Conservei a parte literal. A à quinta potência e menos a à quinta potência são simétricos. Então, sumiu. Não vou colocar. Deu 0. E esse aqui? Não tem ninguém semelhante a ele. Se não tem ninguém semelhante a ele, para que eu possa juntar, eu apenas irei repeti-lo na minha resposta. Observe agora que não podemos mais reduzir, porque não apresentam termos semelhantes. Polinômio ordenado é aquele que apresenta, nos seus termos, os expoentes numa sequência crescente ou decrescente. Então, o polinômio ele tanto pode aparecer na ordem crescente como na ordem decrescente. Isso com relação aos seus expoentes. Então, eu tenho aqui, ó, 5x à quarta potência, mais 3x ao cubo, mais x ao quadrado, mais 2x, mais 9. Então, os expoentes estão em ordem decrescente. Decrescente porque está do maior para o menor. Expoente 4, expoente 3, expoente 2, expoente 1. E aqui seria o expoente de grau 0. Então, 4, 3, 2, 1, 0. Sendo assim, estão em ordem decrescente. Polinômio com uma só variável. É aquele que apresenta uma única variável, ou seja, apresenta uma única incógnita. X à quarta potência menos x. Quem é a variável? X, nos dois casos. Então, por isso é com uma só variável. X ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1. A variável desse polinômio é quem? A variável x. Por isso, dizemos que é polinômio com uma só variável. Se você colocar uma outra variável, por exemplo, se eu colocar aqui um y, vai deixar de ser polinômio com uma única variável. Polinômio completo ou incompleto. Os polinômios, eles podem estar na forma completa ou incompleta. Se ele estiver na forma incompleta, você pode completá-lo. Isso obedecendo às potências, os expoentes das variáveis. Então, exemplos. A, x ao cubo, 3x ao quadrado, menos 7x, mais 6. X ao cubo mais 3x ao quadrado, menos 7x mais 6. Grau desse polinômio.
terceiro, que ficamos com o de maior grau, o termo de maior grau. E observe que eu tenho 3, 2, 1, 0. Então, polinômio está completo e aí, além disso, ele está ordenado. Eu tenho ordens decrescentes do expoente. 3, 2, 1 e 0, grau 0. Exemplo B, x à quarta potência mais 2x menos 1. Eu tenho aqui, ó, grau do polinômio, 4, que é o termo de maior grau. Só que observe que tem o 4, tem o 1 e tem o grau 0. E faltaram alguns. Por exemplo, não apareceu nenhum termo com o grau 3 e com o grau 2. Por isso, dizemos que esse polinômio está incompleto. Exemplo C, x mais 4, grau 1, grau 0. Então, polinômio do primeiro grau, que é o maior grau, e ele está completo. Exemplo D, menos 7, grau desse polinômio, grau 0, polinômio completo. Observação, para completar um polinômio incompleto, acrescentam-se as variáveis ausentes com os respectivos coeficientes nulos. O que é o coeficiente nulo? É aquele númerozinho que aparece na frente. Nós vamos ter que colocar o 0, a incógnita, a variável, né, do polinômio, e o grau que faltou. Exemplo, x à quarta potência mais 2x menos 1. Ó, grau 4, grau 1, e aqui o grau é 0, que seria o expoente do x que apareceria aqui, que seria x elevado a 0. E aí nós estamos observando que não temos ninguém de grau 3, não temos ninguém de grau 2. O polinômio está incompleto? Vamos completá-lo. Como se completa esse polinômio? Acrescentando as variáveis que estavam ausentes com os coeficientes nulos. Nós não tínhamos dito que faltou o grau 3 e o grau 2? Então, ficou 0x ao cubo mais 0x ao quadrado. Tendo assim, novo polinômio. X à quarta potência mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 2x menos 1. E aí eu tenho os expoentes 4, 3, 2, 1 e aqui que seria 0. X elevado a 0, então ficou em ordem bonitinho para que ele fique completo, ou seja, em ordem decrescente dos expoentes. 4, 3, 2, 1, 0. Valor numérico de um polinômio. Dado um polinômio, temos que seu valor numérico é um valor que se obtém substituindo x por um valor dado. Essa parte não é nem novidade para a gente, que nós já vimos feito questões substituindo valores dados nas questões, ou seja, calculando já o valor numérico. Mas mesmo assim vamos comentar. Temos aqui dois exemplos. Exemplo A, dado o polinômio abaixo, obtém o seu valor numérico para x igual a 1. O nosso polinômio é x ao quadrado menos 5x mais 6. É um polinômio de um nome especial, posso chamá-lo de trinômio, porque apresenta 3 termos. Então, para calcular o valor numérico, eu vou substituir no lugar do x o valor dado que foi 1. Ficaremos com 1 ao quadrado menos 5 vezes o 1 mais 6. 1 ao quadrado, 1. Menos 5 vezes 1, menos 5 mais 6. 1 menos 5. Menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Então, o valor numérico desse polinômio é 2. Exemplo B. Dado o polinômio y ao cubo mais xy ao quadrado menos xyz. Obtenha o seu valor numérico para x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 2. Então, no lugar do y, menos 1. No lugar do x, 1. No lugar do z, 2. Substituir, e aí vamos calcular. Menos 1 ao cubo, menos 1. Aqui, primeira potência. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. E 1 vezes 1 é igual a 1. Menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Mais 2. Menos 1 mais 1 são simétricos, 0. Sobrou, então, 2.
Sendo assim, o valor numérico desse polinômio é igual a 2. Então, para calcular valor numérico, basta substituir na expressão dada o valor pedido, que também será fornecido na própria questão. Até a próxima!